Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leide Rodrigues e estaremos dando sequência nos nossos conteúdos e desta vez estaremos trabalhando a Revolução Francesa. Peço por gentileza que, se vocês quiserem, vocês podem estar marcando os conteúdos aplicados aqui no livro de vocês, assim vai facilitar bastante a compreensão. Certinho? Galera, é o seguinte, já falamos acerca do significado de revolução, né? Revolução significa transformação, e esse momento é exatamente a transformação em que a França vai passar entre os períodos de 1789 a 1799. Então, a Revolução Francesa ela durou 10 anos e ela esteve sobre a égide, né, sobre os ideais iluministas. Tanto que o lema da Revolução Francesa é o Liberté, Égalité, Fraternité, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Que é exatamente aquilo que pregava os iluministas. Nada mais do que a Revolução Francesa ela significou uma mudança estrutural em toda a França a partir do momento que a gente vai ter uma queda da monarquia e uma ascensão da burguesia. Então é isso que estaremos vendo neste conteúdo. Galera, é o seguinte, qual o contexto da Revolução, né? O que estava acontecendo na França durante esse período? A França estava sendo governada pelo monarca, o Luís XVI. Ele governava a França desde 1774. E existiu alguns conflitos nesse governo de Luís XVI. O primeiro deles é o seguinte, é que Luís XVI ele governava a França estando no Palácio de Versalhes, ou seja, ele não morava na capital, no Paris. O Palácio de Versalhes estava situado a alguns quilômetros da capital francesa. Isso fazia com que a população ela tivesse ela trouxesse uma série de críticas. Porque como é que você governa uma cidade, vamos pensar no sentido de cidade, e você mora em uma outra? Então eles diziam que o Luís XVI ele não acompanhava o que estava acontecendo na França. Só para vocês terem noção do que era o Palácio de Versalhes, vocês podem dar uma pesquisadinha no Google e facilmente vocês vão encontrar toda a estrutura de Versalhes, que era gigantesca, e tanto é que alguns príncipes e princesas nasciam em Versalhes e até então não tinham conhecido Paris, né? Só para vocês entenderem a estrutura que Versalhes tinha. Outra característica é o seguinte: Luís XVI ele casou com Maria Antonieta. E Maria Antonieta ela era austríaca. E isso fez com que a população também tivesse uma série de birras por conta de não querer que Luís XVI casasse com uma austríaca. Queria, óbvio, que ele tivesse casado com a francesa, o que não aconteceu por conta de uma série de fatores, principalmente políticos e de arranjos matrimoniais que acontecem muito durante as monarquias no mundo. Então, Maria Antonieta era austríaca e a galera não gostava, não curtia Maria Antonieta. Terceiro ponto, galera, a gente vai ter uma crise econômica ferrenha, né? Essa crise econômica vai fazer com que a população busque de Luís XVI medidas para tentar evidenciar essa crise econômica, para tentar conter essa crise econômica, e não vai haver, né? Luís XVI, muito pelo contrário, ao invés de tentar criar mecanismos para cessar a crise econômica, ele vai aumentar os impostos, o que vai afundar ainda mais o povo em si, né? A população, e não vai trazer modificações para a sociedade. Galera, preste atenção, a população morrendo de fome por conta da crise econômica, a gente vai ter um inverno muito rigoroso que vai fazer com que as plantações elas morram, então a gente vai ter uma série de problemas acontecendo e nesse período surge, né, uma frase que, segundo muitos durante muito tempo disseram, essa frase foi dita pela Maria Antonieta. Olha, a população morrendo de fome. E aí dizem que Maria Antonieta falou o seguinte: se não tem pão, comam brioches. Galera, o brioche é um pão mais rebuscado. Então pensem em vocês, se a população pobre não tinha dinheiro para comprar pão, teria dinheiro para comprar brioche, isso fez com que a população odiasse ainda mais Maria Antonieta. Detalhe, essa frase nunca foi dita por Maria Antonieta. Isso é um grande fake news da história. Então, essa frase foi alardeada por todos os cantos, quando na verdade em nenhum momento pertenceu a Maria Antonieta. Então a gente tem um contexto que vocês já começam a perceber que não era um contexto harmonioso, né? Existia uma série de problemas acontecendo antes mesmo da Revolução eclodir. Tranquilo? Então bora lá. Quais são as causas? Galera,
uma das grandes causas é o seguinte: o absolutismo de Luís XVI. Absolutismo, o poder absoluto. O poder estava centrado na mão de Luís. E ele fez com que houvesse um aumento gigantesco dos impostos sobre a população. E esses impostos, galera, em grande parte era exatamente para manter Versalhes e os gastos pessoais do rei, da família, de toda a corte. Prestem bem atenção. A sociedade estamental, que é aquela piramidezinha que a gente sempre trabalha ela, na França, ela estava dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, no topo da pirâmide, nós tínhamos o primeiro estado, que era o alto clero. O segundo estado, a gente vai ter a nobreza. E no terceiro estado, a gente vai ter a burguesia, o povo, os sans-culottes e os camponeses. Galera, quem eram esses sans-culottes? Sans-culottes significa sem culottes. Culottes era uma calça típica da galera que tinha condições na época. Então, sans-culottes era a população pobre que não tinha condição de comprar essa calça. O primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos. Olha que bacana, eles não pagavam tributos. Apenas o terceiro estado pagava impostos. Então, era o terceiro estado que sustentava o primeiro e o segundo. Se vocês notarem, há uma diferença gigantesca, porque a população do primeiro e do segundo estado é mínima. O terceiro estado é uma série de pessoas trabalhando, vivendo para pagar imposto e para sustentar os luxos da corte. Então a gente já começa a ver que isso vai ser uma causa para que a revolução aconteça. Aí eu deixei uma imagenzinha aqui bem tranquila para vocês perceberem. Na verdade, 2 imagens. A primeira, a gente está falando da sociedade estamental, onde 1%, né, que é o primeiro estado, é o clero. 2% da população é o segundo estado, que é a nobreza. 97% da população, ou seja, é muito mais da metade da população, era o terceiro estado, que nesse caso era a burguesia. Burguesia entende-se os donos das indústrias, os camponeses e os sans-culottes. Galera, observem, a burguesia, por exemplo, tinha grana, mas como não tinha o título de nobre, não poderia assumir o segundo estado. Então, o primeiro e o segundo estado, essa galera tinha terras, cargos de prestígios, privilégios e ainda isenção fiscal, não pagava tributos. A terceira imagem, a gente vai. O terceiro estado, a gente vai ter toda essa população, 97%, e essa população era responsável pelas obrigações e pelos impostos. E aí tem uma charge muito trabalhada em história, que é exatamente essa daí que aparece o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Se vocês notarem, a gente tem o terceiro estado. Observem que o terceiro estado é o que sustenta o primeiro e o segundo, carrega nas costas. Nota-se que o terceiro estado, ele está sustentando o primeiro e o segundo e ele não usa a calça que eu acabei de falar, né? Os culotes, né? Então ele sem culotes, ele não usa essa calça. E a gente tem a nobreza, né? Esse mais coloridinho aí, com espada, e a gente tem a igreja, que se vocês notarem aparece uma cruzinha ali. Isso é um momento em que a gente vai ter uma crise muito grande. A crise que a população estava morrendo de fome. Para piorar a situação, durante esse período e que a França passava por essa crise por conta do inverno rigoroso e tal, depois que passou o inverno, a gente vai ter ainda os coelhos selvagens destruindo o que restou da plantação. Então vocês conseguem notar também aí na imagem os coelhos ali no fundozinho da imagem comendo as plantações. Então a França estava vivendo uma série de problemas. Então, bora lá. Além do primeiro fator, que é exatamente o absolutismo do Luís XVI, né, o poder centrado na mão dele, a gente tem outros fatores. O rigoroso inverno, que a gente já falou. As dívidas da corte, ou seja, o primeiro e o segundo estado, eles gastavam muito mais do que o terceiro estado poderia pagar. É como se, digamos, uma sala com 30 alunos trabalhasse para manter os custos de um professor, digamos assim. Então, é exatamente uma conta que a gente não consegue manter, né? A gente não consegue visualizar. É muita gente trabalhando para sustentar uma única pessoa. Outra questão é o seguinte: a França vai estar tendo uma série de problemas, certo? E dentro dessa série de problemas, a gente vai ter as dívidas externas. Eles não conseguem mais pagar suas contas. E a partir do momento que eles não conseguem pagar mais suas contas, eles começam a tomar empréstimos. E é óbvio que eles vão tomar empréstimos dos bancos ingleses.
E esses bancos ingleses vão falar, olha, é o seguinte, nós emprestamos dinheiro. Entretanto, vocês vão ter que fazer um tratado. E esse tratado é chamado de Tratado Éden-Reneval, que é uma garantia que eles pudessem receber o dinheiro. Então, eles vão fazer esses empréstimos e, além desses empréstimos, do contrato dizer que vai ter que pagar esses empréstimos, eles ainda vão ter que receber parte através da produção de vinho. Então, os franceses produziriam vinho e pagariam parte desses empréstimos com esse vinho. Outra questão desse tratado de Éden-Reneval, ele dizia o seguinte, olha, todos os produtos ingleses que entrar na França não vai ser livre, não vai pagar imposto. Então, tudo que vocês comprarem da gente, né, que a gente tiver que vender na França, vai chegar na França sem imposto algum. E isso vai gerar uma série de problemas para a França, principalmente pelo seguinte, as fábricas francesas, elas estavam iniciando, então a gente vai ver o iniciozinho das fábricas francesas. Se o produto inglês chega mais barato no território francês, a população é óbvio que vai optar por comprar o produto francês, inglês e não francês. Isso vai fazer com que haja falência das fábricas. A falência das fábricas aí vai gerar o desemprego e a burguesia vai ficar descontente e o povo também. A burguesia porque eram os caras que detinham, né, essas indústrias, essas empresas. E o povo porque eram as pessoas, a mão de obra necessária para que essas indústrias funcionassem. Então o Tratado de Éden-Reneval também foi um dos fatores para que a Revolução Francesa ela viesse a acontecer. E aí, galera, o que é que vai acontecer? Vai vir uma série de medidas para tentar acalmar o ânimo da população. Primeira coisa que ele vai fazer é contratar o NEC, que vai convocar as assembleias dos estados gerais, só que nesse sentido o voto era por estado. O que significa dizer, o primeiro estado tem direito a um voto, o segundo estado tem direito a um voto, o terceiro estado tem direito a um voto. É óbvio que é injusto, tendo em vista que o terceiro estado era 97% da população. E aí, galera, é muito simples. A pergunta era, o primeiro e o segundo estado devem pagar imposto? É óbvio que quem venceria era o primeiro e o segundo estado, que eles se uniriam, formariam 2 votos contra um do terceiro estado. Então, observem, é muito simples saber quem venceria. Só que aí o NEC, ele vai fazer o seguinte, ele vai cometer um grande equívoco para a corte, porque ele vai pegar e vai expor todos os gastos da corte. Então, tudo que a corte estava gastando de forma exagerada, ele vai expor isso e isso vai fazer com que ele seja demitido. Quando o Necker é demitido, aí vai ser contratado o Calone. E aí Calone fala, é muito simples resolver a crise. Se o primeiro e o segundo estado pagar os impostos, tranquilo, a gente acaba com a crise. É óbvio que a corte também não vai aceitar e vai demitir o Calone. Aí o que é que o Luiz vai fazer? Ele vai fechar a Assembleia dos Estados Gerais, que era o local em que deveria criar uma reforma para melhorar a situação. A população que estava na Assembleia vai sair da Assembleia Nacional e vai criar um constituinte, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles falam, olha, a gente não pode aceitar mais a forma como Luís XVI está governando, dessa forma absolutista, e a gente precisa criar uma nova Constituição para tirar o poder dele. E aí tem uma frase que é muito famosa do período que diz o seguinte, digam ao rei que estamos aqui representando o povo e só seremos desalojados pela força das armas. Essa forma é de Maribel. Ele, na Assembleia Nacional Constituinte, vai dizer exatamente essa frase. Então os caras criam uma nova Constituição e essa Constituição vai limitar o poder do rei. A partir do momento que eles criam essa Constituição, limitando o poder do rei, as pessoas saem da Assembleia Nacional Constituinte e vão direto para a Bastilha. E aí, a partir do momento que eles chegam na Bastilha, vai dar início à Revolução. O que é a Bastilha? A Bastilha significava o poder maior do rei. Por quê? Porque a Bastilha era uma prisão, então todos os inimigos do rei estavam aí. Quando a população invade a Bastilha, derruba a Bastilha, é como se ocorresse uma tomada de poder, tendo em vista que aí também estava guardada diversos armamentos e grande parte da pólvora utilizada na Revolução. Espero que vocês estejam gostando e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte desse conteúdo. Valeu, galera!